passando para trazer conteúdo novo para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre o frio. Quais as alterações fisiológicas, quais as alterações o frio pode ocasionar no nosso corpo, tá? Então a gente vai estar trazendo quais são as causas, né, quais são as alterações mesmo que acontecem no organismo e como isso pode ser evitado, como a gente consegue amenizar todas as sensações que o frio traz pra gente. Bem se sabe que com a chegada do inverno, né, das baixas temperaturas, na verdade, meados do outono a temperatura já começa a cair, como é o que a gente está vivendo agora, o nosso corpo treme, as mãos ficam geladas, os pés ficam gelados, os dentes batem se você não estiver bem agasalhado. Tudo isso que acontece é tentativa do nosso corpo de manter a temperatura interna. Então nós precisamos manter essa temperatura interna do nosso corpo. E ele vai criar várias e várias estratégias para tentar guardar essa temperatura, tá? O que seria essas estratégias? O tremor, eu vou explicar mais pra frente, é um excesso de contração muscular. O bater de dentes também, as extremidades frias, é porque ele vai ter uma predominância de manter aquecido aquilo que é importante para ele, ou seja, ele tá nem aí para as pontinhas dos dedos. E as mudanças de termômetros podem ser leves, por exemplo, nós moramos num país onde as temperaturas não caem drasticamente, como a gente vê nos Estados Unidos, Europa, que as temperaturas caem, despencam. Aqui não, aqui é um país tropical, as coisas vão ser mais amenas, mas essa leve alteração de temperatura já traz mudanças importantes para o nosso organismo. O organismo humano, ele é considerado homeotérmico. Que diacho é isso? Ele mantém a temperatura do nosso corpo sempre regulada entre 36 e 37,5. Ah, mas 37,5 é febre? Não é febre. 37,5 é estado febril, é a hora que a gente tem que acender a lanterninha e falar, opa, pode ser que a temperatura vai subir. Chegou a 37,5, nosso corpo ainda consegue dar jeito nisso, tá? Então, vamos pensar que 37,5 para cima é considerado o corpo está com febre. 36 para baixo é hipotermia. As duas situações são situações que colocam o nosso corpo em risco. Mas dentro desse padrão de 36, 37,5, tá tudo certo, o nosso corpo consegue regular. No inverno ou no verão, tá? Seja nas temperaturas altas ou baixas, o nosso organismo precisa estar com essa temperatura regulada. Nós controlamos a nossa temperatura independente do que está acontecendo no ambiente. Então, isso acontece muito com crianças. Às vezes a gente pega nenenzinho recém-nascido e os pais vão lá e colocam aquele monte de manta, agasalho, mesmo no verão. Não existe essa necessidade. Quando a gente vê, a gente fala assim, ah, mas ele ainda não sabe que tá quente, que tá frio. É você quem vai determinar isso para a criança. Se a temperatura do corpo dela tá uma temperatura boa, acabou. É verão, o corpo vai conseguir regular. Ele vai conseguir fazer essa alteração. Não tem necessidade de muito agasalho pra gente tentar fazer isso, tá? E com a medida que a gente vai crescendo, isso vai se tornando cada vez mais automatizado e o nosso corpo, por ser homeotérmico, ele vai buscar a temperatura padrão. E aí é aquela questão, né? Ah, então no verão meu corpo já tá na temperatura boa, no inverno ele vai buscar aquecer? Não. No verão a gente transpira mais, a gente tem uma tendência a querer beber mais água e tudo, justamente para baixar a bola, para baixar a temperatura corporal. Que se deixar também, nossa temperatura no verão ela sobe, igualzinho do frio ela cai, tá? Sempre vai buscar a homeotermia, tanto no quente quanto no frio, ok? E aí vem uma coisa super importante. No verão a gente transpira mais, então a gente tem uma necessidade imediata de ingerir líquidos, de beber água, de querer se refrescar. Porque a gente está perdendo água para o ambiente. No inverno a gente tem uma transpiração menor, a gente transpira menos, mas consequentemente também precisamos hidratar, precisamos manter o nosso corpo aquecido. E aí eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, quando a gente for explicar, né, melhor as consequências, por que a gente precisa tanto da água no inverno, tá? Apesar de a gente não sentir tanta sede. Então, no inverno,
o nosso corpo, ele cria certas adaptações. Vamos começar pelo sistema circulatório. No inverno, nós temos uma diminuição da frequência cardíaca, ou seja, o nosso ritmo cardíaco é um pouco mais lento. A gente tem uma vasoconstrição. O que seria isso? Vasoconstrição é quando os nossos vasos eles diminuem o calibre. Eles ficam mais apertadinhos ali para fazer com que o nosso corpo perca menos energia, ok? Então, tudo ocorre com o intuito de manter a temperatura interna do corpo estável, para que ocorra uma diminuição de perda de água. Essa vasoconstrição que eu falei das artérias vai fazer chegar menos sangue às extremidades. Lembra lá no início que eu falei com vocês que a gente tende a ficar com as pontas dos dedos e os pés, a ponta do nariz, a orelha geladinha? O nosso corpo ele entende que essas regiões elas são mais resistentes a baixa temperatura. Então ela tende a levar menos sangue para ali, porque ela sabe que os nossos órgãos principais, coração, rim, pulmão e até mesmo o sistema cardiorrespiratório de uma forma geral, ele precisa de energia naquele momento. E o nosso corpo tem um gasto muito maior de energia para manter a homeotermia no inverno. E trabalha para a temperatura não cair. Então, tudo isso vai estar gerando alterações importantes no nosso sistema músculo-esquelético. Ana, mas você falou assim que a gente precisa hidratar no inverno mesmo que a gente não transpire. A gente não transpira tanto. Mas, em contrapartida, como o nosso corpo está trabalhando mais, nós precisamos de guardar energia. Quem está trabalhando ali excessivamente é o nosso sistema urinário. E se ele trabalha seco, se ele trabalha sem hidratação, nós vamos gerar outras patologias, como os cálculos renais, infecções de urina ou coisas do tipo. Precisamos mandar água para dentro para que esse sistema urinário ele funcione de forma eficaz, porque ele fica sobrecarregado no inverno. Então a gente vai falar assim, realmente está fazendo frio, eu vou mais ao banheiro. Sim, essa é a tendência, é eliminar os líquidos ali, fazer essa limpeza, fazer esse processo no nosso organismo por conta do excesso a demanda que nós temos. A gente tem uma demanda muito maior de metabolismo no inverno, ok? Segundo ponto importante para que nós pensamos em manter a hidratação. Quando a gente ingere líquido, isso eu falo muito com os meus pacientes aqui, que às vezes a gente acha que está bebendo água só para o sistema urinário. Eu preciso beber água para não dar infecção nos rins. Não, 70% do meu corpo é composto por água. Do nosso corpo é composto por água. Então, se eu bebo água, se eu não estou ingerindo água, as partes que não são essenciais ali vão começar a se desidratar. E aí, o que a gente vê muito no inverno? No inverno a minha pele fica muito seca. No inverno os meus lábios racham. No inverno as minhas unhas ficam horríveis, os meus dedos ficam todos ásperos, meu pé racha todo no inverno. Isso é um sinal que a sua hidratação está baixa. Você precisa hidratar melhor o seu corpo nesse período de inverno, tá? Quando a gente tem uma boa ingestão de água, eu acho que eu já falei isso até no vídeo de hérnia, mas vou repetir para vocês. Água, a gente precisa ter um padrãozinho por quilograma corpo. A gente precisa de água circulante ali o tempo inteiro. Tem um cálculozinho que a gente faz, que a gente consegue determinar mais ou menos quantos litros de água a gente tem que consumir no dia. Isso vai variar entre 3, 4 litros ali, dependendo do indivíduo e dependendo realmente do peso dele, tá? Então eu faço esse cálculozinho com os pacientes, alguns se assustam, porque tem paciente que chega pra mim e fala assim, eu bebo 2 copos de água no dia, achando que tá fazendo vantagem. E não é vantagem, gente. A água é essencial em qualquer época do ano. E é água, tá, gente? Não é Coca-Cola, refrigerante, pra falar a marca, né? Não é Coca-Cola, refrigerante, suco, Gatorade. Não, é água. Vocês precisam de água. Água não tem gosto de nada. Ótimo, não tem gosto de nada. Bota esse tempo pra dentro e bebe. Mas é importante. E aí a perguntinha básica. Vocês acham que o frio é psicológico? Às vezes as pessoas falam assim, frio é psicológico.
Ah, nem eu não sinto frio, frio psicológico. Mentira. Frio não é e nunca foi psicológico. Essa é uma informação totalmente errônea. O frio não tem comprovação científica nenhuma de ser um estado psicológico. Ele está sim associado a alterações do clima e alterações do nosso corpo buscando a homeotermia. Segunda pergunta que se faz muito. Ah, eu sou gordinho, então eu não sinto frio. Ah, eu sou mais gordinho que você, então eu vou sentir calor, não vou sentir frio. Gente, gordinho não vai sentir frio. Bom, isso pode ser verdade sim. Pessoas que têm uma maior camada de gordura corporal, ela pode e tende a não sentir tanto frio quanto as pessoas que têm um baixo índice de gordura corporal. Não tô falando que ninguém tem que ser gordo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só estou explicando que gordura é um isolante térmico. A gordura, ela vai reter mais calor. Lembra que eu falei com vocês no início do vídeo? O nosso corpo vai buscar o tempo inteiro no inverno manter a temperatura interna. Ele vai tentar se manter entre 36 e 37. Se eu tenho uma camada de gordura maior, fica mais fácil para o meu corpo manter essa temperatura, ok? Então, realmente, falar assim, pessoas que têm uma camada de gordura maior, pessoas que são mais obesas, elas não sentem tanto frio. Não sentem mesmo. Mas existem controvérsias, pessoas que são mais cheinhas e vão sentir frio sim, tá? Então, é verdade, pode ser que as pessoas vão ter esse isolante térmico aí melhor, mas não é regra, ok? Outro ponto importantíssimo, que a gente fala muito, eu que tô acostumada com academia, o ambiente de academia, já trabalhei em academia, faço academia, a gente escuta muito assim, malha muito no inverno, que no inverno é onde você queima calorias. Será que isso é verdade? Então, pior que é. A gente tem, lembra que eu falei com vocês que o nosso corpo ele trabalha mais, o metabolismo fica mais acelerado no inverno, porque nós precisamos não deixar a nossa temperatura interna cair? Pois é neste momento que o nosso corpo tem um gasto energético assim enorme. Então, se eu jogo exercício ali, a minha queima calórica é muito maior do que no verão. Então, aquelas pessoas que falam assim, vou malhar no inverno para ficar com o corpo bom no verão. Não que isso vá resolver, tá? A academia nunca foi milagre, é constância. Mas você tem uma tendência maior a queima sim, se você fizer os exercícios corretos, ok? Mas, em contrapartida, como o meu metabolismo está acelerado no inverno, eu vou ter um apetite maior também e vou buscar comidas com alto índice calórico. Calórico significa energia. Então, da mesma forma que eu tenho um déficit maior, se eu fizer atividade física, eu vou conseguir queimar mais, eu vou ter mais apetite. Então, cuidado, porque é a época do ano que a gente vai querer comer gordices, tá? E o que significa gordices? Comidas com carboidrato, com um alto índice calórico. Isso dá aquele calorzinho gostoso por dentro, mas é o nosso corpo que pede também, porque ele precisa de energia, tá? Então, não é, como diz o outro, não é do meu âmbito falar, porque isso o nutricionista vai explicar isso melhor, mas vocês vão achar várias coisas falando aí de nutrição, explicando que eu consigo fazer um déficit calórico nesse inverno, comer coisas saudáveis, manter uma alimentação boa e fazer o meu corpo consumir como energia a gordurinha que está guardada aqui. É a maneira perfeita, o momento exato, perfeito para você ter queima calórica. Então, quem está aí buscando emagrecer, esse é o momento. Vocês vão falar comigo assim, não, mas no frio não dá vontade de fazer exercício, dá vontade de ficar quietinha, encolhidinha e só comer. Netflix, comida e coberta. É o que a gente tem vontade de fazer no inverno. Mas não é o que é aconselhado fazer no inverno. A gente não pode mudar a nossa rotina de vida porque tá fazendo frio. E aí a gente vai entrar no assunto mais importante do vídeo, que os pacientes chegam com muito relato. Nossa, esfriou, eu tô com dor.
Nós esfriou, tá doendo meus cotovelos, tá doendo meu ombro, tá doendo o pescoço, tá doendo o joelho. Esfriou, eu sei que vai esfriar, eu sei que vai chover, porque meu joelho reclama, meu ombro reclama, meu cotovelo reclama. Isso é verdade? Sim, é a mais pura verdade. Infelizmente, estamos propensos a maior dor, a um aumento da dor articular nesse período do ano. E como que a gente vai resolver isso? Movimentando, como sempre. O nosso corpo nunca vai resolver nenhum problema no repouso. Ele vai resolver no movimento. Dor articular, dor muscular, nunca vai se resolver no repouso. Entendam isso. Por mais que a gente queira ficar quietinho para a dor aliviar, não é a forma correta. Por que a gente tem essa tendência a querer fazer mais repouso no inverno? Quando as temperaturas baixam, eu expliquei lá na parte fisiológica, a gente tem uma queda, né, da frequência cardíaca, a gente tem uma vasoconstrição, então tá chegando menos oxigênio, menos energia naqueles músculos. E para manter aquela temperatura ali, o nosso corpo cria uma rigidez muscular. Então a gente percebe que se a gente ficar aqui, ó, a gente aquece, a gente fica mais quentinho. Então a gente tende a se encolher, a gente tende a ficar mais miudinho, mais quietinho, para ver se esquenta. Mas isso tá errado, a gente precisa tirar esse estigma de que é inverno é para ficar encolhido, aquecido. Não é assim. Existem atividades físicas, porque realmente tem gente que vai falar assim, ah, mas eu não aguento ir pro frio, correr no frio. Existem exercícios que você consegue realizar dentro da sua casa. Existe uma metodologia de atividade física que chama HIIT. São 15 minutos, no máximo meia hora de atividade física, mas o padrão é 15 minutos. Que você pode realizar ali na sua casa. Ele simplesmente vai jogar seu metabolismo para cima e vai fazer uma queima rápida ali naquele momento e vai te gerar uma queima durante todo o restante do dia. Ah, Ana, mas isso funciona? Funciona bem demais se você estiver bem orientado por um profissional, tá? Então, tem um profissional que te passa esse treino para você fazer em casa, numa academia, na casa, onde você quiser fazer, dá para fazer. O HIIT ele não precisa de aparelho de musculação, ele não precisa de aparelho do Pilates, ele precisa de você, entendeu? O máximo que você vai usar é uma bolinha, uma caneleira, mas se tiver, se não tiver, não tem necessidade. Dá para fazer. Caminhada curta, uma caminhada mais ritmada, dá para fazer também. Só tomem cuidado. A gente tende a achar que, porque vamos fazer atividade ao ar livre e tá frio, a gente não precisa se agasalhar. Precisa sim, tá? Existem blusas que são chamadas blusas térmicas, que são excelentes. São carinhas, às vezes a gente não vai ter condição de comprar, mas coloca uma blusinha meia estação, não tomem aquele golpe de vento que a gente falava antigamente, né? O povo antigo fala. Não toma aquele golpe de vento, principalmente de manhã cedinho, no final da noite, para proteger mesmo o sistema cardiorrespiratório. Então, uma blusinha meia estação, corta-vento, uma calça, se possível, proteger os ouvidos dos ventos, mas pode fazer caminhada, corridinha sim, tá? É o ideal. Ah, mas meu joelho dói no frio quando eu faço corrida. Faz uma caminhada, vão trabalhando ele devagarzinho, vão fazer um fortalecimento em casa. Só não fiquem parados. Que não devemos usar para fazer atividade física: agasalho, roupa de frio, moletom, roupa pesada para fazer exercício está errado. A gente precisa de roupa que libere calor pro ambiente. A gente tem que jogar esse calor que o corpo está produzindo para fora. Se eu boto ali, igual eu já vi muita gente fazer, né? Quando eu era mais nova, então eu via muito. Colocar plástico do corpo para fazer caminhada porque vai emagrecer. Não, gente, o corpo precisa liberar. Então, o que eu vou usar são roupas mais tampadas, mas roupas leves, tá? Ah, eu vou correr de moletom porque eu vou emagrecer mais rápido. Você vai desidratar e cair no chão morto, desmaiar ali. Não. Roupas adequadas para se treinar no inverno, já que você quer fazer em um ambiente livre. Nesse período de pandemia, então, tá super complicado, né? Porque a gente não, eu mesmo tô com meio receio ainda de voltar pra academia, faço atividade ao ar livre, a gente fica assim com medo de trombar nos outros, de encostar, infelizmente a gente tá numa época que a gente tá com medo da outra pessoa. Mas
uma roupa adequada, dá pra fazer, tá tranquilo, procura os horários mais vazios de pistas de caminhada, a rua da sua casa, se for plana, se adapte. Tem dúvida? Procura um profissional. Só não. E vamos falar das alterações articulares nesse inverno, no qualquer inverno, né? Na queda de temperatura. Às vezes eu escuto muito porque eu tô num ambiente, né, onde as pessoas chegam com essas queixas, mas você vai escutar no seu cotidiano. Ah, eu sei que vai esfriar, meu cotovelo tá doendo. Ah, vai começar a fazer frio, meu joelho reclamou. Acontece? Acontece. Tem como prevenir? Tem, mas um pouquinho de desconforto sempre vai se sentir. É igual o paciente que já fez cirurgia e tem implante metálico, tem pino, parafuso, placa, esfriou, vai sentir mesmo, gente. Não tem jeito. Quem já teve fratura, vai sempre ter aquela lembrancinha ali daquele desconforto. Não tem como. Isso é fácil de explicar, tá? Quando tá frio, eu já falei que a gente se encolhe mais, a gente gera essa rigidez. E em contrapartida, a gente tem um líquido dentro de todas as articulações que se chama líquido sinovial. Algumas pessoas vão se familiarizar com o nome porque já tiveram diagnóstico de sinovite, derrame articular, tudo é relacionado a esse líquido que a gente tem dentro da articulação. Esse líquido, ele é viscoso. Vamos pensar aí numa gelatina. Imagina aquela gelatina que está começando a endurecer. Ela não fica grossinha, fica aquele aspecto mais grossinho? É mais ou menos isso que é esse líquido sinovial. Só que no inverno ele tende a ficar ainda mais viscoso, ele fica mais rígido, que diminui a mobilidade articular. Tem como consertar? Tem como melhorar? Tem. Movimentando essa articulação. Então aquela dor inicial do início da manhã. Ah, acordei, meu joelho tá duro, tá doendo. Movimenta, estica. Faz o movimento de vai e vem, alonga essa perna antes de sair da cama. Ah, eu acordo de manhã com a minha coluna muito pesada, tá muito rígida. Estica, alonga, faz alguns movimentos que você já aprendeu. Quem faz pilates, faz alguns movimentos do pilates. Quem não fez, procura um profissional e tenta descobrir esses exercícios. Estou deixando para vocês nos comentários 7 dicas importantíssimas, bem explicadinhas, de como manter o corpo aquecido e como diminuir essa sensação de dores no inverno. E aí, várias eu já falei aqui com vocês, movimento, exercício, blá blá blá. E aí vem as coisas que eu ainda não falei, que também são importantes. O nosso organismo agradece muito o toque, como eu falei no outro vídeo. Então, aposte em massagens. Terapias de massagem vão melhorar muito as dores. Não sei se alguém já reparou, quando eu tô com dor articular, quando alguém tá com dor articular e esfrega a região, faz esse atrito, a dor alivia, porque gera calor ali. Então, as massagens terapêuticas são super indicadas no inverno, tá? Outra coisa que também é muito bom de se fazer no inverno são os chamados escalda-pés ou compressas de água quente ou banhos termais. Isso também é muito bom. Chegou em casa depois de um dia frio, escritório no ar-condicionado, aquele frio, tá com dor no pé, dor no joelho, pega uma bacia, coloca água de morna para quente. Se tiver uns óleos essenciais ali, pode colocar para trabalhar já essa aromaterapia de uma vez. E deixa o pé ali até a água ficar confortável. Não deixa ela gelar, tá, gente? Mas ficar confortável. Fica ali uns 10, 15 minutinhos nessa água e vocês vão ver como o organismo agradece esse calorzinho. O famoso escalda-pé que a gente via os nossos bisavós, avós fazerem, e é tão bom pro nosso corpo e a gente perdeu essa prática com os anos. É bom demais no inverno para diminuir dores articulares. E aí, por último, e não menos importante, eu acho que até o mais importante, encontre a causa da dor. É comum ter dor quando tem pino, parafuso, fratura, dor já recorrente? Sim. Mas também não adianta eu esperar chegar o inverno e querer resolver essa dor. Encontre um bom profissional. Vamos achar a causa da dor.
Ah, realmente, você tá com uma artrite, você tá com uma artrose, você tá com uma lesão meniscal, você tá com uma alteração ligamentar, você tá com uma fraqueza muscular. Acha a causa, trate a causa, de preferência antes do frio chegar. Porque quando encontramos a causa, é muito mais fácil conviver com as consequências. Ah, Ana, mas eu só percebi agora que esfriou. Não tem problema. Faz isso tudo que eu falei. Vamos fazer movimento, exercício, manter aquecido. A dor não diminuiu? Marca uma avaliação e vamos ver o que está acontecendo. Nunca tente se automedicar, se autotratar, resolver sozinho. Sempre vai ter um profissional qualificado próximo de você para resolver esse problema. Ah, quem mora em Contagem pode me procurar Belo Horizonte, mas às vezes tem gente que mora em outro estado ou tem parente que mora em outro estado. Me manda mensagem, me pergunta. Tenho muito contato, a gente tem um grupo com muitos profissionais de fisioterapia. A gente consegue indicar para todo o Brasil profissionais bons de qualidade conceituados. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido a importância de nos movimentar no frio, que é uma coisa que não tem jeito, que o nosso corpo vai sentir a queda das temperaturas, mas que dá para adaptar. Para aqueles que são amantes do frio, que não é o meu caso, que eu detesto o frio. Aqueles que são amantes do frio, bom inverno. Para quem não é, bom inverno também. Se preparem, se adaptem para essa temperatura. Em caso de dúvidas, me chama no direct, chama no WhatsApp da clínica, pode chamar aqui no Instagram que a gente vai responder essas dúvidas. Não façam nada sem orientação, ok? Com Deus, até o próximo vídeo.